Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, amigos da Rádio TV Imprensa de São José dos Campos. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Interlúdio. Eu sou Bartolomeu Vaz e esse programa quer levar você por uma jornada musical. Você conhece música erudita? A tal música clássica? Você já ouviu? Você gosta, não gosta? Bom, nesse programa a gente vai poder fazer uma viagem por meio dessas linhas musicais, passar por muitos períodos da música, fazer bate-papos, né? Conversar. Hoje nós já temos aqui um convidado super especial que vai estar falando conosco daqui a pouco. E nós estamos nessa série de concertos que a gente vai apreciar de um compositor italiano, que é o Antonio Lucio Vivaldi. Vivaldi, aparecendo aí na foto para vocês, ele nasceu aí em Veneza. Veneza era uma grande metrópole na época. E ele tomou ali as primeiras lições de violino com seu pai. E o Vivaldi foi um compositor muito importante porque ele escreveu muita música, né? Muita música para violino também, muitos concertos. Só de concertos foram mais de 500, só para você ter uma ideia. E o Vivaldi, ele se ordenou padre, né? Ele era conhecido como El Prete Rosso, acho que eu falei certo aqui do italiano, que é o padre ruivo, porque ele tinha os cabelos ruivos, né? Chamava muita atenção a cabeleira do Vivaldi. E ele, durante muitos anos, ele tinha um problema de saúde, né? Se dedicou como professor de música num orfanato que tinha em Veneza, que é o Ospedale della Pietà. Acho que tem até a foto aí, se quiser pôr, Jefferson, para eles verem. Era aí que o Vivaldi trabalhou mais de 30 anos nesse lugar, ensinando as meninas, porque era um orfanato basicamente que moravam meninas, que tinham aí as lições de música com o mestre Vivaldi. E o Vivaldi representa aí um período da música que é o período barroco, né? Que é um estilo que surge na Europa, ali no século XVII, XVI, e vai até meados do século XVII. Até o meio do século XVII, a gente tem aí mais ou menos 3 fases, né? Uma primeira fase, uma fase inicial, que é quando surge a ópera, né? Nessa primeira fase do período barroco, com um compositor também italiano chamado Claudio Monteverdi, e ele vai fazer essa transição, né? A gente está vindo ali do Renascimento, vamos entrando no período barroco, a partir dessa obra do Monteverdi. Depois a gente tem um barroco o barroco médio, né? Que a gente vai ter outros compositores que vão surgindo ali na Europa. A gente está falando dos italianos, né? Tem também o Alessandro Scarlatti, que ele é fundador também de uma escola que serviu de base para o que veio depois da música, né? Corelli, e depois você vai para a França, tem lá o Jean-Baptiste Lully, tem o Henry Purcell, que é um compositor inglês também. E depois nós vamos ter esse barroco mais tardio, né? Que aí é onde entra o Vivaldi como italiano, entra também o Couperin na França, Rameau, né? O Telemann e até também o Johann Sebastian Bach, que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido sobre Johann Sebastian Bach. E Bach vai viver ali até 1750, que é o ano em que ele falece, que ele morre, né? E aí significa também o final desse período da música, o período barroco, né? E o Vivaldi, como eu disse, ele escreveu muita obra, muita coisa, e ele tem uma série de composições musicais que ele escreveu que chamam-se As 4 Estações, né? A música, ela caminha, né? Muito, muito paralela à poética, à poesia, né? E Vivaldi faz essa homenagem às estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Ele faz uma homenagem a essas estações através da música.
Então, é esse mergulho que nós vamos dar, essa imersão que a gente vai dar dentro dessas obras, para entender como que ele fez para representar os sons da natureza, os sons de cada estação, dentro de uma música. Então, a gente vai poder perceber que é possível, por exemplo, a gente ouvir o som da chuva dentro de uma obra musical, ouvir o som da neve, né? Da neve caindo dentro de uma música, né? Ouvir o som, aquilo que o verão traz, aquele calor, aquela intensidade, dentro de uma música. A gente vai entender como que esse diálogo acontece, como que ele se representa. E as 4 estações, elas fazem parte de um livro, né? Vamos dizer assim, que o Vivaldi chama de Lestro Armonico, né? Ele chama de Il cimento dell'armonia e della invenzione, que em português seria o conflito entre a harmonia e a invenção, né? Que é o que aqueles compositores tentavam trazer desde aquela época, né? A gente chama de música descritiva. O que é a música descritiva? É a música que descreve alguma coisa, né? Você ouve aquela música, ela já vai te induzir a descrever alguma coisa. Por exemplo, Sonata ao Luar, né? E quando você ouve essa palavra Sonata ao Luar, o que já está te trazendo? Já está te trazendo a ideia da lua. Então você já vai ouvir aquela música pensando na lua, né? Ela está descrevendo alguma coisa. Então essa é uma linhagem, né, que a música segue. E tem uma outra linhagem que é a música absoluta. A música absoluta, ela já não tem essa preocupação de descrever um programa, né? Você vai ouvir essa música e vai imaginar, por exemplo, a lua, né, como a Sonata ao Luar. Não, é uma música, por exemplo, uma sonata apenas, né? Sem um outro tema assim que possa puxar. Você vai ouvir essa música por ela própria, não que ela vai remeter a alguma imagem, a alguma coisa, né? Isso a gente está falando da música instrumental, né, pessoal? A música cantada, ela é bem mais objetiva, porque quando você tem letra, obviamente você já imagina toda a história. Então é uma música descritiva, né? A letra vai descrever a história, você já visualiza, né? A gente chama de sinestesia, né? Você ouve e já imagina e já vê a cena, ou seja, vários sentidos acontecem ao mesmo tempo. Agora, na música instrumental, você já não tem isso tão claro, né? A música instrumental, ela deixa a coisa mais abstrata, você vai criando na sua cabeça imagens, né? E é um pouco do que essa peça vai trazer para a gente. Então, hoje, nós vamos começar ouvindo a Primavera, né? Nós vamos começar com o Inverno, em homenagem ao período do ano que nós estamos. Nós estamos no inverno, né? Então vamos ouvir o Inverno, entender um pouquinho como que Vivaldi constrói essa poética do inverno. Junto com essa música, lembra que eu falei para vocês que essa poesia e música vão caminhar juntos, né? Então o Vivaldi usou algum soneto, algumas frases, compôs alguns versos, e baseado nesses versos ele compôs essa peça que nós vamos conhecer hoje, que é o Inverno. Então eu vou ler para vocês aqui o soneto, para vocês conhecerem sobre o inverno, que foi encontrado junto com as partituras, né? O Inverno vai trazer o seguinte texto, ó. Tremer congelado em meio à neve fria, ao rigoroso expirar do horrível vento, correr batendo os pés a todo momento, e pelo excessivo frio bater os dentes. Então ele já está representando aqui o que está chegando, esse frio, né? Passar os dias calmos e felizes ao fogo, enquanto a chuva lá fora molha tudo. Ou seja, a lareira, né? Ele está falando aqui que a gente estamos dentro de casa, ali no quentinho, enquanto lá fora vai chovendo, molhando tudo. Caminhar sobre o gelo e devagar, por temor de cair nesse intento, né? Que é cair aí nesse frio, nesse gelo, né? Andar rápido e escorregar, cair no chão, ou seja, a água, eu já imagino aqui a água congelada, aqueles lagos congelados, né? De novo andar sobre o gelo e correr rápido, sem que o gelo se rompa e se dissolva. Ouvir sair das fachadas portas Siroco, bóreas e todos os ventos em guerra. Este é o inverno, mas tal que alegria traz. Só para lembrar aqui,
Bóreas e Sirocco são ventos, né, de regiões distintas que surgem da Europa. O vento sudeste, por exemplo, que sobe lá pela região do Saara, ele é responsável por tempestades ali no Mediterrâneo. Então, ele traz toda essa umidade. Esse vento ele é chamado de Sirocco. Então, ele está representando aqui. Agora, o ponto importante para a gente começar a ouvir a música, entender esse poema, essa construção do Vivaldi, é a gente pegar cada trecho, vou pôr para vocês aqui, a gente vai ouvir separadamente cada trecho e cada frase. Vou pedir para vocês agora, imaginem essa frase que eu vou dizer com o som que eu vou colocar. E veja se tem alguma associação, veja se tem a ver, né? Então, a primeira parte da música, primeiro teminha, ele vai dizer assim, ó, o tremer congelado, né? As notas repetidas representam o tremer congelado do frio. Ouça. Então aí você sentiu o tremer congelado do frio? A sinestesia com o som? Olha aqui o segundo momento, que é o horrível vento, né? Aquele vento impetuoso que é trazido pelo horrível vento de inverno. Vamos ouvir esse vento, vamos ver se a gente consegue ouvir o som e imaginar esse vento. Então você vê aí essa tempestade, esses ventos chegando, atravessando, passando, representando aqui por meio de sons, né? Próxima parte. Correr e bater os pés pelo frio. Para esquentar o corpo é necessário correr e bater os pés pelo frio. Vamos imaginar essa cena. Eu imagino os pés batendo. Andando pelo gelo. A corrida. Muito bem. Ainda sobre o vento, né? Desafiando os ventos gelados que sopram nos baixos. Os baixos são as vozes graves. Muito bem. E aí, encerrando a última parte, mesmo assim o corpo continua a bater os dentes involuntariamente.
Muito bem, você conseguiu adentrar nesse ambiente proposto? Conseguiu sentir esse frio, esse bater de dentes? Vendo como é que a música consegue, de alguma forma, expressar as palavras, os sentimentos? É isso um trabalho que a música faz. E aqui, esse primeira parte que a gente ouviu, na música erudita, já vai aí uma dica para você. Nós ouvimos o que nós chamamos de primeiro movimento. Mas o que vem a ser o primeiro movimento? Os movimentos, eles formam uma música como um todo, um global. E nós temos seções, ou seja, para a música ficar completa, ela tem algumas seções que nós chamamos de movimentos. O primeiro movimento, geralmente, é um movimento alegre, um movimento mais rápido para frente. Terminou esse primeiro movimento, nós vamos para um segundo movimento. E esse segundo movimento, geralmente, ele é contrastante ao primeiro. Ou seja, se o primeiro é alegre, o segundo ele é mais andante, mais calmo, mais tranquilo. E depois nós temos o terceiro movimento. No caso aqui, nós estamos falando de uma forma musical, que a gente vai falar muito sobre essas coisas no programa, gente. Sobre essas formas musicais, a forma que a música se organiza e ajuda a gente a entender ela como um todo. Então, nessa obra específica, nós temos 3 movimentos. Primeiro movimento alegre, como eu disse, um segundo andante e um terceiro movimento também alegre ou até vivate, que a gente chama, que seria um alegre muito rápido, né? E esses 3 movimentos, as 3 seções, elas vão formar a música como um todo. Então aqui o Inverno de Vivaldi faz parte das 4 estações. Olha quanta distribuição, né? A gente começa falando da obra As 4 Estações, estamos vendo o Inverno, e dentro do Inverno nós temos 3 sessões musicais. Agora, seguindo aquele soneto lá, vamos ver o segundo movimento. Aqui ele é chamado de largo. Largo por quê? Porque ele é bem alargado, ele é bem lento, é bem devagar. Então, seguindo lá o poema, ele está trazendo aqui, a primeira parte é a chuva. A chuva caindo lá fora. Vocês conseguem ouvir os pingos? Conseguem ouvir os estralares? Clac, 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 clac. Os pingos. Então, os pingos. Agora, seguindo aqui, nós temos o violino tentando caminhar sobre o gelo. Imagina uma pessoa tentando caminhar sobre aquele lago de gelo. Opa, deu um probleminha aqui. Não, nós já estamos no terceiro movimento. Então, o segundo movimento foi aquele da chuva, tá? Agora, esse aqui que está falando sobre o caminhar no gelo, já é o terceiro movimento, a última seção da música. E aí sim, a gente vai imaginar então o violino caminhando sobre o gelo. As escorregadas, ó. Vê que o violino vai... Ok. Conseguem perceber aí as escorregadas? E aqui, ó, nessa próxima áudio que a gente vai ouvir, a gente precisa caminhar com cuidado pelo gelo para não cair, né? Olha, com cuidado. Confiante, a gente começa a andar rápido e vai escorregando. Veja se vocês conseguem ouvir o som e imaginar alguém escorregando com esse som.
uma escorregada. Né? E aqui a caída no chão, né? Inevitável cair no chão no gelo, né, gente? Essa parte. Agora, deixa eu ver aqui. Aqui, mais uma vez, o vento, ou aquele vento siroco vindo, né? Só que agora ele soprando suave. Até ele encontrar o outro vento, que é o vento Bóreas, que está lá no poema. E quando eles se encontram... Então, quando eles se encontram, esse vento calmo, o siroco, encontra o Bóreas. Então aqui dá para a gente ter uma boa ideia, né, desse encontro dos ventos, essa tensão, esse clima todo que se constrói. Então, tendo essas ideias, a gente consegue imaginar o inverno, que é esse momento gelado, esse momento introspectivo, né, do inverno, esse encontro entre os ventos, e isso a gente consegue imaginar na música. Nós vamos ouvir essa música inteira já já, mas antes, eu estou aqui com um convidado muito especial, um músico aqui da nossa região, que faz um trabalho sensacional, excepcional. E, bom, Carlos Medeiros, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bertô. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse programa com você. Para mim é muito honroso estar aqui. Legal, muito bem. O Carlos é violinista, né, Carlos? E até trouxe seu violino, se você quiser pegar o violino para a gente poder falar um pouquinho sobre o violino, que inclusive, né, o violino, ele é um instrumento muito característico e importante. E nessa obra que nós estamos ouvindo, As Quatro Estações, né, vocês vão perceber que sempre tem um violino solando, né, um violino fazendo aquela melodia principal. E esse é o tipo de formato de composição de música da época, onde o violino é o solista, a gente chama de solista, que ele atua solo, e tem um grupo, uma orquestra que acompanha o solista. Então o solista é o principal, né? E trazendo essas ideias do violino, Carlos, o que a gente poderia dizer assim, para as pessoas conhecerem rapidamente assim, sobre as cordas, sobre como que é o violino? Como foi dito, né, o Vivaldi ele escreveu esses concertos para violino solo, né? E aí esses concertos também, além de ser para violino solo, ele tem as cordas como o grupo de cordas, né, a família de cordas como principal executante ali da obra, né? Então a principal característica, como já diz o nome da família, são as cordas, né? Então o violino ele tem o violino em específico ele tem a corda sol, da mais grave para a mais aguda ele tem a sol, a corda ré, a corda lá e a corda mi, sendo a mais aguda, né? Então são esses grupos de 4 cordas e elas são friccionadas, né? Percebeu que eu consegui tirar som apenas dedilhando, mas o violino ele toca a si mesmo com a fricção do arco, né? Então ele imita um pouco a voz do ser humano mesmo, né? A voz cantar, então a gente consegue cantar, fazer belíssimas melodias através dessa fricção do arco. E ele não tem traste, né? Diferente do violão, que o pessoal está acostumado. Ele parece que não tem um lugar aí que a gente consiga ver onde estão as notas, né? Não tem. O violão ele tem aquelas casinhas, né? Que a gente conhece popularmente como casinhas. Aqui não tem, aqui é tudo memória muscular, né? As notas estão aqui, mas a gente precisa estudar muito para poder perceber, né, aonde elas estão. E também é muito trabalho com o ouvido, né? E como é um instrumento pequeno, qualquer centímetro ou milímetro para cima ou para baixo já desafina, né? Então, só para perceber, um pouquinho mais para cima.
já muda o som, né? Então, por isso que se torna um pouquinho difícil tocar violino, né? Um dos instrumentos mais difíceis de tocar, assim, de executar. E qualquer pessoa pode tocar o violino, Carlos? Como que é? Tem que ser criança? Pessoa de mais idade consegue também aprender? Como que é aprender violino? Não, violino eu acho um instrumento tranquilo para se aprender em todas as idades. Claro que quando a gente é criança... Eu comecei com 8 anos, né? Então, a gente acaba que torna esse profissional um pouco mais cedo, né? Mais habilidoso, né? Então, mas pode se aprender a qualquer idade, né? Qualquer idade, né? E pode tocar também, não precisa ser só para ser profissional, Sim, pode claro ser para tocar em casa. Sem dúvida, qualquer repertório, né? Violino, ele tem essa facilidade, né? Que você consegue tocar qualquer música nele, desde música clássica, erudita, como essa obra do concerto de As Quatro Estações, né? Mas também pode tocar uma música pop, pode tocar, se quiser, um pagode, um funk, não sei, dá pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa é possível, né? E tem um detalhe interessante sobre o arco, pro pessoal de casa conhecer, né? Que é aquela coisa da crina, né? Sim, o arco, ele tem... Quando eu era criança, eu pensava que essa parte branca aqui, ela era uma fita, inclusive. Ela era uma fita, mas não é uma fita, né? Isso aqui são as madeixas do cavalinho. A crina do cavalo, então... Quer dizer, cabelo de cavalo mesmo. Cabelo de cavalo. Tem que ter um cavalo em casa, como é que faz? Né? Imagina ter um aras para ter só um arco. Não, isso aqui é fácil de comprar, né? É fácil o acesso, né? Mas, e não dói também, né? Porque às vezes pensa que machuca, né? Cabelo é cabelo, né? O cavalo é a mesma coisa. Então, para tirar, não dói. Mas é o cabelo do cavalo que a gente usa para tocar o violino. Muito interessante. O Carlos é violinista, como eu disse, aqui em São José. E, inclusive, o Carlos é espala da orquestra comunitária aqui de São José dos Campos. Nós temos uma orquestra comunitária na cidade, que é um trabalho do Instituto AFAM. E o Carlos é o espala. Carlos, o que é o espala? Vamos lá, a gente está falando muito palavra em italiano, né? Pois é. Vivaldi, allegro, moderato, largo. É um programa italiano hoje. Todas as palavras em italiano, né? Mas a música, as nomenclaturas da música, ela tem muito essa bagagem do italiano mesmo, né? Então, spalla também vem do italiano, né? Spalla significa, literalmente, ombro em italiano. Então, o spalla de uma orquestra seria basicamente o ombro do maestro, né? Na ausência do maestro seria um segundo regente, uma pessoa importante ali, né, de ponto principal ali dentro da orquestra, né? Ele também dá afinação para os instrumentos, né? Exatamente. Ele que passa a afinação, ele que conduz, né, a afinação através do oboé, né? Ele que passa a afinação pelos sopros. Ou seja, todos os músicos têm que afinar o instrumento igual o instrumento do espala. Exatamente. Como nós tocamos uma orquestra, são vários instrumentos tocando partes diferentes, né? São vários sons combinados, né? Essa é a magia da orquestra, né? Então a gente precisa ter um ponto de princípio de afinação para poder, né, todo mundo entrosar de uma maneira, né, junto ali, né? Então o espala tem essa função de afinar a orquestra através de um único som, que geralmente é o lá, né? A nota lá. Então vai passando por todos os instrumentos para afinar, né? Para consertar essa harmonia que vem depois, né? Muito legal, muito bacana. E o Carlos, se alguém quiser, por exemplo, fazer aula de violino ou mesmo contratar você para fazer um evento, um casamento, você costuma fazer? Você tem um contato que você pode deixar? Sim, eu trabalho como professor, né? Inclusive a gente falou de idades, né? Eu tenho uma aluna, inclusive, que tem mais de 70 anos de idade, né? Olha, ela começou já nessa terceira idade, então. Que bacana. Começou na terceira idade. Começou na terceira idade, não era. A música não fazia parte da vida dela, né? Muito pelo contrário. Ou seja, então policial, é bem possível, bem né? Possível. É acessível para todos, bem né? Possível, né? E então, para deixar meu contato, eu gostaria de deixar meu Instagram. Meu Instagram é @carlosmedeiros0. E também acho que é válido deixar o telefone, né? Sim, por favor. DDD 12, o telefone é 98239-8908. Então, também faço casamentos, faço eventos, debutantes. Serenatas. Serenatas para os apaixonados. Olha, pessoal, uma serenata no violino, eu sou suspeito a falar, mas é lindo demais, é muito bonito, né? Muito bom, Carlos. E aí, nós vamos ouvir, pessoal, agora o inverno, né? O movimento inteiro, lembra como eu falei?
são 3 sessões que formam uma música. Por isso que às vezes você vai num concerto, quem tiver a oportunidade de assistir a orquestra comunitária em breve, aí quando, né, tiver tudo voltando ao normal, a gente vai voltar a realizar as apresentações. Quando você vai às vezes num auditório assistir uma orquestra, e às vezes a orquestra termina aparentemente de tocar uma música e parte do público bate palma e parte do público não bate palma. Não entende exatamente qual é o momento que eu preciso bater palma, né? Fica aquela dúvida. Então, por exemplo, numa peça como essa, né? Cada caso é um caso, mas aqui no caso do concerto, que como eu disse, tem 3 movimentos, você vai aplaudir o final da obra, o contexto final, depois que tocarem os 3 movimentos. Então, entre um movimento e outro, não é necessário aplaudir, porque a obra ainda não se consumou, né? Ela precisa dos 3 movimentos para finalizar, e assim a gente fazer os aplausos. Geralmente, quando você vai num concerto, né, Carlos, tem lá o programa, né? O programa, vem os nomes dos músicos, vem o nome das músicas que estão sendo executadas, e você vai ver lá embaixo do nome das músicas os andamentos, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente vai assistir as estações lá, o inverno. E aí você pega o programa, você vai ver lá, bom, inverno, aí você vai ver lá alegro, largo e alegro. Então você já vai entender que o inverno tem 3 sessões que você vai apreciar essas 3 sessões e no final vai aplaudir, né? Então eu vou pedir para o Jefferson, que já deve estar ali com a música na agulha, nós vamos ouvir os 3 movimentos e inclusive tem uma legenda para você relembrar as coisas que a gente falou aqui sobre os momentos, né? Vamos lá, Jefferson.
Você viu aí como é possível? Como é possível a gente entender os fenômenos da natureza, a poesia, a música, como tudo pode andar junto? Só depende aí desse nosso entendimento. Por isso que eu falei, vou te conduzir nessa viagem, nessa jornada musical. A gente vai lá no fundo da música para a gente poder conhecer um pouquinho mais e depois poder apreciá-la. Eu queria aproveitar e agradecer já aos nossos patrocinadores. Esse programa é apresentado pelo Instituto AFAM. O Instituto AFAM é o Instituto para o Apoio e a Formação Artística Musical aqui em São José dos Campos. O Instituto AFAM começou um trabalho muito interessante, muito importante na cidade. Conta com músicos parceiros, tem vários parceiros. Nós temos uma orquestra comunitária que envolve músicos de todas as regiões aqui de São José. Temos uma academia, que é a formação de jovens músicos. Também agradecer a parceria do Instituto Música Mar, que é lá da Maria Luísa. Um abraço, Maria Luísa. Em breve eu vou te convidar para a gente bater um papo. Professora Maria Luísa, pianista, tem um Instituto de Música em Caraguatatuba, realiza um trabalho fenomenal com música lá. E em breve a gente vai poder bater esse papo. Um grande abraço para a Maria. Também agradecer a Suzana Modas, que modas de roupa evangélica, fica ali no Shopping Centro de São José. Então você que quer ficar atual aí, quer ficar na moda, dá uma passadinha lá na Suzana Modas. Muito obrigado também pela parceria. E a gente eu queria também deixar para vocês aqui um espaço, você que tem uma dúvida, que tem uma curiosidade sobre música, queria perguntar, você pode mandar um WhatsApp para a gente, o número está aparecendo aí na tela, né? E pode estar mandando um WhatsApp para a gente, manda a sua dúvida, quer saber a diferença aí de uma orquestra sinfônica, de uma filarmônica, quer saber o que significa os nomes das notas musicais, enfim, qualquer dúvida que você tiver, sugestão, manda um WhatsApp aqui para a gente. Carlos, queria falar um pouquinho mais contigo sobre essa coisa da preparação do músico, né? Como que o músico se prepara? Por exemplo, a gente estava ouvindo aqui o Inverno, né? A gente percebe que o violino ali que está fazendo o solo, que toca muitas notas muito rápido, um monte de coisa. É fácil tocar isso? Exige trabalho? Existe muito estudo? Como que é o preparo do músico? Sim, essa música em específico, né, as 4 estações de Vivaldi, elas estão num nível assim, técnico um pouco exigido, né? Então precisa de uma técnica um pouco mais apurada, né? O estudo do violino, das artes em geral, está muito relacionado, as pessoas se relacionam muito com o dom, né? Com o talento da pessoa, né? Mas eu diria que isso é quase insignificante para se chegar num trabalho... Como que é essa questão? Porque tem muita gente, né, que me pergunta e tal, e eu sempre tenho um bate-papo sobre isso. Tem muita gente que acredita que o músico bom mesmo é aquele que tem talento, né? A gente sabe que talento é importante, né? Mas o que pesa mais na balança? É o talento? Só com o talento você chega lá? Não. Precisa de muito trabalho, muito suor, né? Eu, por exemplo, eu estudo na base de 3 horas por dia, né? Um pouco para mais, um pouco para menos. Todo dia você estuda 3 horas? Todos os dias, sem folga, talvez uma folga no mês, assim, para não falar que eu não folgo. Mas é ininterrupto, assim, o estudo sempre é progressivo mesmo, né? Porque música é isso, né? A arte exige isso, né? Um artista precisa ser um ser pensante, um ser pesquisador, precisa estar sempre antenado e sempre buscando mais, né? Porque sempre tem como ir além, né? Não existe um limite.
O horizonte sempre vai estar adiante, e quanto mais perto, mais adiante ele vai estar indo. Então não tem esse ponto de chegada nas artes, né, na música. Né? Ou seja, nunca chega num ponto satisfatório. Vai ter sempre algo para melhorar, algo mais desenvolver. Melhorar, sempre. E aí, essa dedicação no instrumento você faz de 3 horas por dia. Mas fora o violino, você tem outras coisas que você também tem que desenvolver, tem que coisas teóricas ou outras habilidades Sim. que você precisa desenvolver? Por exemplo, a peça que a gente está falando, né, do Inverno, ela foi escrita em um determinado período da arte, né? No século XVI, século XVII, né? Esse período retrata uma época, uma civilização, né? Uma política, então tem todo esse contexto histórico por trás disso. Fora isso, a construção da peça, que tem uma construção harmônica, melódica, rítmica, né? Então tem pontos ali que precisam ser estudados, como fraseologia, né? Como a gente viu na peça, a descrição, né? Como que faz a descrição? Não são notas jogadas, né? Tem uma concordância, tem uma organização. Ou seja, elas fazem um discurso, né? Exatamente. É aquilo que eu sempre falo, né? As pessoas falam assim, perguntam, né? Mas o que é a música? Bom, gente, a música é um discurso, é uma linguagem, né? Assim como a gente tem, por exemplo, a nossa língua aqui materna, nós estamos nos comunicando e falando e torna entendido para todo mundo, né? A música também é um discurso, também é uma linguagem. A diferença é que a música, como ela trabalha com o som, é um pouco mais abstrato, né, da gente entender. Mas, por exemplo, quando a gente tem um bate-papo como hoje, que a gente viu a relação da música com a poesia, essa coisa abstrata ficou mais lógica, a gente conseguiu entender, poxa, o vento, a água caindo, né? Então a música é uma linguagem, né, Carlos? E a forma da gente expressar essa linguagem, da gente é o que o intérprete faz, né? O que o músico faz. Sim, né? Então a gente basicamente estuda técnicas isoladas, né? Além de estudar escalas e arpejos, por exemplo, né? Os efeitos do vento, por exemplo, são efeitos sonoros que o violinista fez com escalas musicais. Ou seja, né? Traduzindo aí, trazendo esse efeito, né? Do vento, em termos musicais, são escalas. São escalas. Né? Escalas são sons um em seguida em sequência do outro, né? Em graus conjuntos, né? Por exemplo, o que a gente conhece mais... Você pode fazer uma escala aí no violino? Claro. Só para o pessoal então, conhecer. Uma escala de Sol maior, por exemplo. Então, isso é uma escala musical. É um som atrás do outro, né? Ó, nota Sol, depois o Lá, e assim né? A sequência. Então, dependendo da agilidade que você coloca, você tem esses efeitos, né? Uhum. Uma escala rápida. Ou uma escala devagar. Interessante que conforme o seu dedo vai subindo aí no instrumento, o som vai ficando mais fino, mais agudo, né? Que a gente chama. Mais agudo, exatamente. Então tem um agudo e aí o grave ali no... Isso. As notas são as 7 notas que a gente conhece, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí elas se repetem, né? Ela tem as suas alturas, né? Em termos de grave e agudo, né? Então, tem um Sol grave. O mais grave do violino é a corda solta, né? Então, tem o Sol grave. Corda Sol. Um Sol médio. Um Sol agudo. E um Sol mais agudo ainda. Olha só, é interessante, né? A gente vê como que representa a voz humana, né? Os homens geralmente com a voz mais grave. E vai afinando até chegar a voz feminina, a voz aguda. Mas na sua trajetória, né, nesse período que você vem estudando, construindo a sua carreira artística, você estudou num conservatório, né? E como que é estudar no conservatório? Você também toca na sinfônica? Você pode falar um pouquinho? Sim, eu comecei, como eu falei, meus estudos com 8 anos. Na verdade, não comecei estudando com 8, né? Eu tive meu primeiro contato com o instrumento com 8 anos. Né? Eu sou budista e dentro da organização pensou-se lá em 2001, né, em começar um projeto com cordas, né, que até então não tinha. Tinha outros grupos de apresentação, né, banda fanfarra masculina, feminina, grupo de dança, mas não tinha um grupo, digamos, de orquestra, né, um grupo mais erudito, digamos assim. Então tive meu primeiro contato nessa época da minha vida, né.
Depois eu estudei em algumas instituições, meio que manco, assim, porque eu tinha professores, mas passava 6 meses, depois parava de fazer aula, até mesmo pelo incentivo, que a gente não tem muito incentivo, né, cultural, assim, no geral, no Brasil, em São José, né, na região do Vale, né, então é um caminho se torna um pouco penoso então, às vezes, né, porque você foi para Taubaté, fazer lá na Fego, né? Em Taubaté tem um conservatório chamado Fego Camargo, né, que é uma escola de artes, na verdade, que engloba várias artes, e aí eu comecei meus estudos lá quando eu tinha 19, 20 anos. E eu me formei com 25 anos lá, né? Passei esse período de 5, 6 anos nesse conservatório. Então, eu lá estudei matérias como História da Música, Teoria Musical, fiz inclusive um período de canto coral, porque nosso ouvido é super importante desenvolver, né? Porque como não tem as casinhas do violão, a gente precisa saber as notas, né? Quanto mais artimanhas, quanto mais ferramentas, né? Melhor. E o ouvido é a principal dela. Ou seja, né? O trabalho com o ouvido é importante, né? Exatamente. Para o músico, né, Carlos? Além do estudo com o professor, as técnicas do violino, né? Além de estudo coletivo, para a gente poder tocar em conjunto, que também é uma dificuldade, digamos assim, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer dos estudos musicais, né? E lá no conservatório, né? O pessoal sempre ouve falar muito em conservatório, né? Como é que funciona, né? Depois que a gente sai do conservatório, assim, que estudou lá no conservatório, aí acabou os estudos? Como que funciona isso daí? Na verdade, só iniciou os estudos, né? Iniciou. Como eu disse, a arte exige muito, né? Então, para você ser um bom instrumentista, né, um bom artista, o estudo nunca deve parar, né? É sempre acompanhar o profissional com o estudante, né? O estudante nunca deve morrer dentro da gente. Então, o trabalho só começa, né? Na verdade, a gente abre um caminho amplo profissional, né? A gente pode ser professor, pode tocar em orquestras, né? Mas o estudo legal. Mesmo... Quais essas linhas que dá para o músico seguir? Geralmente professor, né? Sim. Geralmente professor, tem músicos de orquestra, né? A gente pode compor alguma orquestra. Aqui no Vale do Paraíba a gente tem a Orquestra Jovem de Taubaté, da qual eu faço parte também. Tem a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, tem alguns grupos aqui. Temos o Instituto AFAM, né, agora nessa vanguarda aqui em São José. Também pode ser músico de casamento, de eventos, né, que eu também faço esse trabalho. Bem como também músico de teatro, né? Existem muitos músicos de teatro, músico de ópera, por exemplo, né? Tem um campo bem vasto aí, né, que dá para atuar, né, como músico, né? Uhum. Arranjador musical, professor de história da música, né, em termos mais específicos, assim. É um leque muito grande de trabalho que tem, né? Bacana. E no caso, assim, para fazer um solo, como esse que eu tinha te perguntado, né? Exige aí, então, uma preparação intensa, não só com o instrumento, né? De estar preparando, estudando em casa, preparando, mas também essa parte intelectual é importante, né? Conhecer essas coisas dos períodos da música, Sim, o Vivaldi, que é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, né? Dando um panorama. Lógico que a gente não consegue abordar com profundidade todos os parâmetros, né, que formam esse fazer musical, né? Mas a gente consegue de alguma forma trazer uma pincelada aqui, uma pincelada ali. Essa contextualização, né, Carlos, ela é importante para a gente, como você mesmo falou, a gente vai ouvir uma música do Vivaldi, poxa, mas quem é esse Vivaldi? Eu conheço as estações. Aliás, tenho certeza que você, talvez ouvindo, né, o Inverno, né, você provavelmente pode ter reconhecido logo de cara, mas o tema mais assim, mais famoso das estações de Vivaldi é o tema da primavera, que esse aí eu tenho certeza, vou colocar aqui o comecinho para você ouvir, eu tenho certeza que você vai logo reconhecer e falar, nossa, é essa música. E a gente ouviu o inverno, tem a primavera, né, o outono e o verão. E essas 4 peças vão formar as 4 estações. Olha aqui o comecinho da primavera, ó. Vê se você, eu tenho certeza que você conhece.
Então, eu tenho certeza que você conhece. Até o pessoal da técnica ali deu uma chacoalhada. Ah, essa eu conheço, essa é famosa. Então, para você ver que esse teminha faz parte de toda essa construção, que são as 4 estações de Vivaldi, e que nos próximos programas a gente vai estar falando sobre todos essas estações, né? Hoje foi a primavera, hoje foi o inverno, e vamos trazer as outras também, né? Trazendo essa construção. Carlos, queria já de antemão te agradecer a sua presença aqui, já deixar também o convite estendido para você voltar novamente, a gente ouvir as outras obras, falar sempre do violino, trazer essas dicas pro pessoal. E quem quiser fazer um contato com você para as aulas e para eventos, você já deixou aí à disposição, né? Suas considerações aí finais. Eu que agradeço, né, o convite, na verdade, né? É sempre bom falar de música. Eu que sou um apaixonado e um eterno estudante, né, desse instrumento maravilhoso que é o violino. Fico aberto assim a novos convites, vai ser sempre um prazer. E relembrando novamente, quem quiser pode entrar em contato pelo Instagram, né, @carlosmedeiros0, ou então pelo WhatsApp, né, pelo telefone, que é o 12982398908. E a gente atende e tenta ver a melhor forma de fazer a aula, o evento. Tá certo? Muito obrigado, Bartô. Muito legal, muito obrigado, muito obrigado. E nós vamos seguir com esses programas, sempre trazendo músicas novas, analisando, conversando, dialogando. Não só ouvir música, mas ouvir com entendimento, poder entender também um pouquinho mais. Como diz um professor, né? A música a gente tem que ouvir. Não precisa de explicação, não precisa ficar explicando a música. Mas a gente pode também passar um pouquinho das regras do jogo, que é como você assistir um jogo de futebol, né? Se você não conhece as regras, fica sem graça, fica sem sentido, né? Então aqui a ideia é passar um pouquinho dessas regras, como que elas funcionam, para que você possa conhecer e aproveitar melhor essa experiência musical. Bom, já deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.